Oi, seja bem-vindo ao canal Vet Descomplica. Hoje eu vou falar sobre semiologia veterinária. Traduzindo, consulta. Eu vou explicar para você que está na faculdade de medicina veterinária como que você deve observar a consulta do médico veterinário quando você estiver nos seus estágios, para você aprender como é que funciona essa avaliação clínica do animal, tá? Eu vou dar toda uma divisão, vai ficar didaticamente bem dividido e eu quero que você entenda como é que funciona para quando chegar a sua vez de fazer a consulta, você realmente está preparado. Primeiro de tudo, quando o animal entra no consultório, o dono dele vai lhe falar o que a gente chama na semiologia de queixa principal. O que é isso? É o principal fato pelo qual o animal foi levado à clínica veterinária. Ele vomitou, ele está deixando de comer, ele está apático. Se existe algum tipo de alteração no comportamento ou no cotidiano do animal, ele pode sentir e ele sentindo ele vai mostrar alguma alteração. E essa alteração normalmente é percebida pelos tutores que estão ali sempre acompanhando o animal de perto. E eles vão levar ao consultório. Chegando no consultório veterinário, o médico ele vai querer entender. Ele vai fazer aquela simples perguntinha: o que foi que trouxe o nosso garoto aqui hoje? Ou então, o que é que está acontecendo? Qual foi o problema? Conte para mim o que foi que houve de alteração, tá? Essas são algumas perguntas que normalmente os veterinários fazem assim que o animal entra, para ele entender o que foi que aconteceu de diferente, para ele girar a consulta dele em torno desse problema. Pronto, o primeiro momento que nós temos que falar é a respeito da consulta. A consulta ela é dividida em 3 momentos diferentes: anamnese, exame físico e exame complementar. Como é que vai funcionar a consulta? Essa parte da anamnese, ela tem que ser muito bem elaborada pelo veterinário e é isso que a gente estuda bastante na semiologia. A anamnese em si é o fato de você fazer as perguntas corretas para entender como é que está aquele animal, para entender o que é que está acontecendo para você chegar no diagnóstico. Como é que vai funcionar? Primeiro de tudo, temos que montar um perfil do paciente. Você tem que saber quem é seu paciente para você começar a inserir as perguntas corretas no contexto. Você precisa saber a idade dele, a raça. Existem algumas patologias que são predispostas em algumas raças específicas. Precisa entender histórico do animal, se ele tem passado por algum tratamento, se ele está usando alguma medicação agora recentemente. Além disso, a genética, se você tiver a chance de conhecer os pais ou os antecedentes de modo geral daquele seu animal, vai lhe dar uma ideia muito clara do que é que a genética pode trazer. Existem alguns animais, por exemplo, da raça persa, no caso de gatos, que eles podem ter predisposição à doença renal policística. Ou, no caso de cães, como principalmente Shih Tzu, que são os animais que têm mais predisposição a algumas dermatopatias, ele tem, por exemplo, predisposição a fungos ou alergias, certo? Além disso, montado o perfil, eu tenho um macho ou uma fêmea, ele é de tal idade, você vai ter que entender agora como é que está o cotidiano daquele animal. Você vai começar a perguntar para o tutor: olha, ele está comendo direito? Ele está bebendo água direito? E é importante eu frisar aqui que você tem que fazer cada vez mais perguntas muito precisas, certo? Você não vai perguntar: ele está bebendo água direito, como eu tinha dito agora há pouco. Seria muito melhor você perguntar: quantas vezes ele bebe água por dia? Você tem que ir para fatos específicos para evitar alguns problemas na comunicação. Porque às vezes ele pode dizer: ah, não, ele está bebendo água bem. Aí se você mudar a pergunta e disser assim: aquela vasilha dele é uma vasilha grande ou é pequena? Ah, é uma vasilha grande. Você chega a encher quantas vezes por dia? Digamos que a gente está falando de um animal grande, um golden. Ah, não, doutor, uma vez ele passa o dia todo com aquela vasilha. Gente, é pouca água, tá? Se ele não nota uma variação muito grande naquele nível de líquido ali, ele pode estar bebendo pouca água. Então é interessante você fazer perguntas bem mais assertivas. Além disso, se você está falando do que está entrando, a gente tem que saber também do que é que está saindo. Ele está urinando direito? Quantas vezes ele urina por dia? Você acompanha, você observa, a coloração é aquele amarelado normal? Está muito claro? Está vermelho? Isso tudo vai lhe dando indícios do que é que está acontecendo dentro do animal. Além disso, falando de fezes, as fezes têm uma consistência normal? Consistência diarreica não é normal em nenhuma espécie, tá?
Fora isso, ela tem uma coloração diferente? Se ela tiver uma coloração mais esverdeada, pode ser um sinal de infecção. Se ela tiver uma coloração mais avermelhada, pode ser sinal de algum tipo de lesão. Seja lesão por algum tipo de coisa que ele pode ter ingerido, pontiaguda, ou por alguma infecção também, tá? Existem algumas infecções, principalmente virais, que elas vão destruindo a parede do intestino e aí pode sair umas rajadas de vermelho, de sangue, nas fezes do animal. Tudo isso tem que ser observado e é o que você tem que estar atento na hora da consulta. Vamos falar agora a respeito do ambiente. O ambiente do animal pode trazer algumas mudanças também, principalmente comportamentais, tá? O animal ele pode ficar um pouco mais letárgico, ele pode ficar mais parado, e isso você tem que perguntar. O tutor ele simplesmente não vai dizer, a menos que essa seja a queixa principal. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que está o comportamento do animal? Ele está brincando normal? Ele tem contato com algum outro animal ou é só ele que está lá dentro da casa? Isso é importante para você saber se a gente não está tendo uma contaminação cruzada com algum outro tipo de animal, certo? Importante. Fora que também a ideia da inserção de um novo animal, muitas vezes dá alguns problemas pela própria procedência. Muito bem lembrado. Às vezes o fato de você inserir um animal novo pode gerar uma diferença de comportamento naquele seu animal. Às vezes ele está apático, está deixando de comer, está deixando de beber água porque você inseriu um animal mais jovem. E aí todo mundo, quando tem um filhote em casa, dá muita atenção para o filhote. Esse fato de dar muita atenção para um animal novo pode gerar ciúme no seu animal mais velho, tá? Você tem que saber inserir aquele animal novo para que todos na casa, inclusive o seu pet mais antigo, ele consiga aceitar muito bem e todo mundo possa viver bem, tá? Fora que, atenção quando a gente está inserindo um novo animal, você tem que fazer um período de quarentena para ele. Nunca a quarentena foi tão debatida como está sendo hoje. Por quê? Se for um animal que foi adotado, e aqui, preferencialmente, eu e meus colegas, a gente dá muita preferência para adoção, meu cachorro foi adotado, tá? Dá essa importância a entender de onde é que está vindo o animal. Você tem que deixar alguns dias ele afastado, procure a orientação de um veterinário, ele vai precisar ser vermifugado, ele ainda vai ser vacinado, certo? Isso tudo você tem que estar atento para não levar nenhum tipo de doença para o seu animalzinho. Ou para você mesmo, que a gente pode falar também aqui de algumas zoonoses, tá? Isso tudo tem que estar muito bem identificado, você tem que estar muito bem atento nesse momento. Ainda na anamnese, temos mais alguma coisa? Quando chega um bebê novo, por exemplo, ou alguém que passa a morar com você, também dá problemas. Não falando só de filhotes de outros cachorros ou de outros gatos, às vezes o seu bebê também. É importante frisar também por conta da questão comportamental que muda. Como que muda? Novamente a história da inserção de um novo ser ali, pode gerar ciúme. E tem vários casos, tem vários vídeos na internet do cachorro pastorando o bebezinho, ficando ali junto ao lado do berço. E você tem gatos também que se deitam junto com o bebê, claro, tudo na medida da limpeza, da segurança, mas é inserir o animal e deixar aquele ambiente saudável. Mas voltando aqui para a anamnese e para a consulta, tá? Às vezes você pergunta se o animal está com algum tipo de mudança e a queixa principal do tutor é dizer que ele está mais letárgico, ele está mais parado, o que pode estar acontecendo? Você tem que fazer primeiro essa avaliação toda, entender se ele mudou a ração. Mudar a ração pode gerar problemas de diarreia, pode deixar ele mais letárgico. Ele pode estar com dor de alguma forma, e isso vai ser avaliado no exame físico, que a gente vai já conversar. Às vezes o animal está mais letárgico, o que pode estar acontecendo com esse animal? Às vezes você vai fazer a pergunta, olha, ele mudou de ração? Não, não mudou. Foi inserido algum outro animal? Você veio alguém estranho na sua casa? Não, doutor, questão de quarentena, não veio ninguém novo, não está acontecendo nada, ele simplesmente ficou mais parado. Aí você pergunta, vocês tiveram algum tipo de mudança dentro da casa? Não, doutor, dentro da casa não. Nós mudamos de casa. Tá com 2 semanas que a gente fez a mudança. Foi depois da mudança que você notou isso? Foi. Então pronto. Ele está se adaptando ao novo ambiente, é um período normal. Pode gerar alguma alteração dentro do animal? Pode, isso tem que ser avaliado tanto no exame físico quanto no exame complementar, que a gente vai pedir um bioquímico, vai pedir um exame de sangue. Mas de forma geral, é você entender que o comportamento dele, o ambiente novo ali, pode gerar uma alteração naquele animal. Além disso, você pode ter... Que era o que a gente estava conversando? Pessoa sair de casa. Pessoa sair de casa. Como é que funciona isso? É muito claro em quem tem aves, principalmente da espécie cacatua, foram os exemplos que eu consegui acompanhar mais de perto. Mas o fato de a cacatua, comportamentalmente, ela vai escolher alguém como parceiro. Normalmente é alguém do sexo oposto. Se você tem uma cacatua macho,
ele vai escolher a esposa do casal como alguém de referência, vai ter um afeto maior por aquela pessoa. Aí digamos que essa mulher precisa fazer uma viagem e ficou a cacatua e o marido. A cacatua, nesse caso que eu conheço, começou a arrancar algumas penas, começou a ficar muito triste em casa, começou a ficar muito parada, era muito animada e teve essa mudança. Ele levou para o veterinário, ela lá super preocupada, e ele querendo saber se foi alguma coisa que ele fez de errado na alimentação e tal. Não era nada, era simplesmente a falta que fazia a humana de referência dele. E essa mudança pode gerar esse quadro clínico diferente, pode gerar uma diarreia, pode gerar algum outro tipo de problema no animal. Isso tudo tem que ser avaliado. Então, não é só você avaliar o histórico dele, se ele passou por algum tipo de tratamento, se ele houve alguma mudança na alimentação, é também entender o comportamento daquele animal. E cada vez mais isso está ficando cada vez mais comum. Está muito mais gratificante as pessoas olharem para um animal e entender que ali ele está entendendo o que está acontecendo com ele. É o que a gente chama de serem animais sencientes. Eles têm noção do espaço, do que está acontecendo, eles sentem falta de outras pessoas que estão ali naquele convívio. Tá? Isso é muito importante da gente falar. E muito interessante também o caso. Tem muitos casos que chegam como esse, que é simplesmente uma mudança ali normal do comportamento. Fato interessante também que eu queria trazer foi que saiu no jornal que um dono gastou mais de R$2.000 com o cachorro dele para dar um diagnóstico, querendo entender o que era que estava acontecendo, porque o cachorro estava claudicando. Para quem não sabe o que é claudicação, é você mancar, é você ficar puxando de uma perna. E o tutor do animal, ele usava bengala. Ele tinha um problema na perna. E o animal, observando, ele fez isso. Ele começou a claudicar também, porque ele entendeu que era o comportamento da matilha dele. O cachorro tem muito isso de envolver você na matilha. Então, tudo isso você tem que avaliar. É muito interessante. A área da veterinária, da clínica veterinária é muito boa justamente por conta desse convívio, dessa estratégia que você tem que ter para entrar cada vez mais no convívio daquele animal, entender o que é que está acontecendo e fechar o diagnóstico. Exame físico. Partindo para o exame físico, agora a gente tem que fazer uma observação muito importante. Usem luva. Você não sabe se o animal está com alguma zoonose, você não sabe se o animal está com algum tipo de ácaro, fungo, qualquer outra doença do tipo que você possa passar do primeiro paciente para o próximo. Tá? Então, se você usar suas mãos, por mais que você lave, não está garantido. Usa luva, usa o EPI. É saudável, faz bem para o seu consultório e para o seu histórico também, tá? Porque se o animal entrou com um problema e saiu com 2, você não está cuidando dele. Mas vamos lá, focando no exame físico. O que é o exame físico? É você fazer a avaliação manual do seu animal. Você vai direcioná-lo a uma mesa, a um local de atendimento e lá você vai realmente tocar no seu paciente. O objetivo do exame físico é avaliar todos os sistemas aos quais você vai ter acesso. Como é que você faz isso? Para entender melhor, para você não sair perdidamente olhando o digestório, depois da boca, depois na focinho, você monta um esquema. Poxa, é interessante, foi uma dica até que meu professor me deu na faculdade, eu quero passar isso para vocês. Usa uma lógica de atendimento, tá? Normalmente eu começo do focinho, da parte mais rostral, a anatomia vocês têm que saber, tá? Mais rostral, e vamos até a região mais caudal do animal. Realmente você vai estar começando a avaliação de frente para trás. Tá? Eu gosto dessa avaliação porque é uma avaliação rápida e você pode combinar esse momento com a anamnese. Você não precisa fazer 2 momentos separados. Você pode colocar o animal em cima da mesa, fazer a anamnese com o tutor e enquanto isso você está avaliando. Com o tempo, com a prática, gente, vai ser muito rápido. Em questão de 5 minutos você consegue conversar o que você precisa e tocar tudo o que você precisa tocar do animal para entender o que é que está acontecendo com ele. Vamos começar a avaliação pelo focinho do animal. Avalie o focinho. Como é que o focinho ideal tem que ser? Não pode estar obstruído. Normalmente a gente acompanha em alguns casos de braquicefálicos, que são aqueles cachorros que têm o focinho para dentro, que a gente chama. Ele às vezes com a dificuldade de respiração por conta das asas nasais que você vai ter, certo? Se houver alguma obstrução ou algo do tipo, tem que ser avaliado o porquê e tem que ser corrigido. Alguns deles só são corrigidos com cirurgia, mas isso é uma conversa à parte. O focinho ele também tem que estar úmido e frio. Se ele estiver quente ou se estiver seco, é sinal de algum tipo de alteração e isso vocês têm que estar atentos no momento da consulta. Logo depois do focinho, avaliar os olhos.
Você vai puxar para ver a mucosa ocular, você tem que notar se tem algum tipo de dano, e para isso, qualquer lesão ocular, tá em dúvida, existe uma substânciazinha que você consegue colocar, é um colírio com fluoroceína, que ele vai sinalizar para você o que é que está acontecendo de lesão ali. Você vai notar qualquer tipo de arranhão, qualquer tipo de úlcera ocular. Essa fluoroceína ela vai deixar a região da lesão verde, e aí eu vou colocar uma foto aqui para você acompanhar o que é que está acontecendo. É muito fácil de você diagnosticar, é algo simples, que pode lhe economizar muito tempo e que pode fazer você ganhar o tutor. Poxa, ele teve o cuidado, ele identificou previamente, meu animal não ficou cego por conta da atenção que ele teve. Além disso, o que é que você vai avaliar? A umidade, se ela tá tendo, se o animal está tendo lubrificação suficiente da glândula lacrimal. Se você tiver secreções escorrendo pela parte mais medial aqui do rosto do animal, vindo dos olhos, pode ser algum sinal de infecção, principalmente se tiver uma coloração mais amarelada ou esverdeada, tá? Olha a sequência lógica do atendimento. Passamos pelo focinho, fomos para os olhos, agora vamos para a parte de ouvido, tá? A avaliação auricular, ela tem que ser muito bem feita, porque você começa com a palpação de pinça atrás da orelha do animal para ver se ele tem algum tipo de dor. Normalmente dor vai significar que ele está com algum tipo de otite, que é uma infecção no aparelho auricular, certo? Começa com a mão de pinça, vai observando e vai puxando a orelha do animal, você abre realmente para ver. Alguns veterinários gostam de cheirar, porque cheiros característicos ou cheiros fortes podem ser sinal de infecção. Você tem que olhar a limpeza do canal auricular, tá? Uma limpeza dele, é interessante você passar até a orientação para o tutor, e quem está assistindo esse vídeo, se você quiser fazer a limpeza da orelha do seu animal, dá para fazer normal. Basta envolver o dedo no algodão, não precisa estar úmido, você passa só nessa região aqui mais externa para manter isso sempre limpo. O que é que isso vai lhe prevenir? Vai prevenir uma malacésia da vida, que é uma bactéria que dá normalmente no ouvido dos animais, ou qualquer outro tipo de infecção. Existem normalmente dois tipos de infecção que acontecem, pode acontecer por bactéria ou por fungo, e as duas podem ser evitadas com simples limpeza, tá? Isso tem que estar na sua avaliação, porque você tem que acompanhar. Importante, avaliar as duas, não é porque uma está limpa que a outra vai estar livre de qualquer tipo de chance de infecção ou de patologia. Além disso, fizemos os três, o que é que ainda tem nessa região cranial para a gente avaliar? A boca! A boca é importante que você avalie alguns pontos específicos, tá? Eu não sou dentista, mas a gente faz uma avaliação bem completa, tá? Primeiro de tudo, vire para o tutor e pergunte, ele é tranquilo? Porque, meu povo, não queira dentada não. Eu levei uma recentemente, passaram uma semana para ficar bom. Como é que a gente vai fazer essa avaliação oral do animal? Você vai levantar o lábio e observar como é que está a coloração da gengiva. Isso vai ser muito simples num animal que tem aquela gengiva rosadinha, que você consegue claramente observar se ele está anêmico ou não. Como é anêmico? Vai ficar muito mais clara, muito mais esbranquiçada, não vai ter aquele rosa característico da gengiva. Quando é que isso fica difícil? Quando o animal é um pouquinho mais agressivo, que ele fica desconfortável, ou quando o animal tem a gengiva preta. Dificulta. Não. Dificulta a vida da gente. Mas acontece. Como é que você pode burlar isso para saber se o animal vai estar anêmico ou não com essa avaliação do animal que tem gengiva preta? Avaliação ocular. Funciona tranquilamente, tá? Além disso, da boca, você vai ter que observar o hálito do animal, se ele vai estar com um hálito mais forte, mas são sinais que você tem que ir pegando para dar o diagnóstico, tá? Tártaro. Você tem que olhar se tem algum tipo de placa ou de biofilme que está se formando entre os dentes do animal para você conseguir dar um diagnóstico mais assertivo do que está acontecendo. Isso não pode gerar um problema tão sério no começo, mas lá na frente ele vai poder perder um dente ou pode gerar algum tipo de outra infecção que você não vai querer ter. Além disso, problemas de tártaro podem causar perda de apetite do animal. Pode gerar uma gengivite, ele vai poder ficar com a gengiva ali inflamada e ele vai deixar de comer. Normalmente isso acontece quando os animais deixam de comer a ração e passam a comer comida de gente. E aí pode ser que acelere essa produção de biofilme e esse tártaro comece a crescer, tá? Quanto antes você levar para fazer um tratamento ou uma limpeza, existem produtos que você pode passar que ajudam nesse tratamento e ajudam a evitar que a placa se forme, mas o quanto antes você for tratar, melhor, porque quanto mais o animal vai ficando idoso, pior fica de tratar. Entenda, diferente do ser humano, o animal ele não vai parar com a boca aberta para você fazer a limpeza. Ele não vai deixar. O animal precisa ser sedado, e nessa sedação, quanto mais tardia, quanto mais próximo ali dos 10, 12 anos do animal, mais difícil fica e mais arriscado fica essa cirurgia.
É importante também destacar que o nascimento dos dentes de forma correta também interfere, porque tem animais que ele nasce torto e Muito dá bem um lembrado. problema. Já achei animal. Normalmente os cães e gatos, por serem carnívoros, ele tem um par de Caninos. caninos em cima e um par de caninos embaixo. Eu já vi animal com 2 pares em cima e 2 pares embaixo. Simplesmente, o canino, que seria o de leite que a gente conhece, cresceu e o permanente foi crescendo, foi afastando ele e o animal ficou com o canino principal aqui e o de leite aqui do lado. É preciso acompanhar se está crescendo direitinho, tá? Para se fazer o procedimento correto, para a retirada, para manter a saúde daquele animal. Continuando, falando agora dos linfonodos. Existem 3 linfonodos principais que são super fáceis de você avaliar, isso com experiência, claro, porque para achar é difícil, mas são de fácil acesso, certo? A gente vai avaliar aqui, logo abaixo da mandíbula, o linfonodo mandibular, fácil de decorar, né? Além desses, existe outro que é o axilar e o axilar acessório. São 2 muito fáceis. O axilar é mais fácil de você achar. Você vai em movimento de pinça, sempre para poder identificar, tá? Eles vão ter mais ou menos o tamanho, dependendo do porte do animal, entre um caroço de feijão e um caroço de azeitona. Eles não podem estar duros, rígidos, eles têm que estar molinhos e você tem que sentir sem que ele mostre muita resistência. O que acontece quando um linfonodo desse ele está engurgitado, ele está lá muito inchado e duro? Significa que está tendo algum processo infeccioso e ele, como ele faz parte do sistema imunológico, ele vai lhe sinalizar que você tem algum quadro infeccioso ali, tá? Ou inflamatório. Além disso, existe um último, certo? Que um último linfonodo que ele não é encontrado em cavalos e em espécies grandes normalmente, ele é basicamente de cão e gato, que é o poplíteo, que ele fica no lado posterior, na musculatura posterior ali da coxa, certo? Então quando você pegar a coxa, eu vou deixar a foto aqui em cima para vocês identificarem mais fácil. Mas esse poplíteo ele vai lhe dar a mesma sinalização de infecção. Agora, qual é a diferença de cada um desses 3 principais que a gente vai avaliar? Se você tiver uma alteração no linfonodo mandibular, significa que naquela região da cabeça você tem alguma infecção. Porque normalmente o mais próximo é quem responde. Se você tiver uma alteração no linfonodo axilar, naquela região ali de pulmão, pode ser uma pneumonia ou uma endocardite, você vai ter aquela alteração torácica, alguma infecção torácica. E se você tiver no poplíteo alguma alteração, pode ser alguma infecção gastrointestinal ou de alguma outra estrutura ali próxima. Se ele tiver, por exemplo, um corte na perna e aquele corte estiver infeccionado, o poplíteo vai responder, certo? Seguindo aquela nossa ordem, vamos agora para o próximo sistema, ou para os próximos sistemas. Estão muito ligados os dois, a gente está falando do cardiorrespiratório. Vamos focar no coração primeiro. O que é que você vai avaliar do coração? Frequência cardíaca, ritmo cardíaco, você vai procurar algum tipo de arritmia ou algum tipo de alteração. Alterações essas que podem ser identificadas com sibilos ou com sopros, ter uns sons diferentes produzidos que não sejam aquele tum-tum característico do coração, tá? Além disso, avaliação de pulmão. Na avaliação pulmonar, você tem que avaliar os lobos e eles são identificados em pontos diferentes. Eu vou deixar a foto aqui em cima para vocês acompanharem normalmente as posições que você deve fazer a auscultação pulmonar no animal. E da mesma forma do cardíaco, a gente vai procurar algum tipo de alteração, algum tipo de carga extra. O pulmão ele é basicamente via aérea. Então, se você tiver algum tipo de borbulhamento, algum tipo de sibilo, existe alguma obstrução ou líquido que não era para estar ali, tá? Passando da parte cardiorrespiratória, nós vamos seguindo para a região do abdômen. E no abdômen você tem algumas avaliações a serem feitas. A primeira delas pode ser a sensibilidade à dor. Você vai colocar a sua mão mais ou menos nesse formato e vai pressionando ventrodorsalmente, de baixo para cima, empurrando para dentro o abdômen do animal. Para que se faz isso? Se o animal tiver alguma sensibilidade, tiver tido alguma pancada ou alguma dor nessa região, ele vai fazer o reflexo de recuo. Ele vai puxar, ele vai sinalizar, ele vai mostrar algum tipo de desconforto. E é nesse desconforto que você vai começar a identificar se existe alguma estrutura comprometida. Além disso, é necessário fazer a avaliação do intestino do animal. Com essa palpação você consegue ver se ele está com algum tipo de obstrução, se ele tem algum tipo de material preso dentro do intestino. E vai fazer parte da avaliação você entender
Cachorrada, hein? Cachorrada. E veio dar conta dos vizinhos. Que era que o vizinho tava dizendo que era? Ué, não tô dizendo. Lindo. Vamos lá. A respeito da parte abdominal. A avaliação abdominal é essa. Você vai procurar algum tipo de resposta à dor, mas além disso existe a avaliação de como é que está a estrutura interna ali abdominal. Você vai procurar por algum tipo de hérnia, algum tipo de caroço, pode ser um lipoma, pode ser um tumor. Tudo isso, na palpação, você consegue avaliar como é que está a posição dos órgãos e se está tudo certo ali. Se não tem algum tipo de alimento que ele comeu e ficou obstruindo a via entérica, que é a parte ali intestinal. Outra coisa interessante a se avaliar é a bexiga, que você consegue facilmente achar. Caso seja um animal, por exemplo, um gato, você tem que avaliar se ele não está com nenhum tipo de obstrução, seja na uretra, seja na bexiga, sejam pedra nos rins ou pedra na bexiga. Nos rins você não vai conseguir apalpar tanto, porque eles ficam mais dorsais no animal, mas de modo geral a bexiga vai ser um sinalizador positivo para esse tipo de avaliação. Além disso, você tem que fazer a avaliação dos genitais. Se não existe nenhum tipo de secreção, que sejam secreções amareladas ou esverdeadas, que seria um sinal de infecção. Caso você tenha, nas fêmeas, uma secreção cristalina ou um pouquinho esbranquiçada, fica atento ao momento que aquela fêmea está. Tem que avaliar se ela está naquele momento do cio, porque ali é normal, não é fisiopatológico, tá? De modo geral, no exame físico, além de avaliar cada sistema, existe um sistema muito importante que normalmente as pessoas deixam passar, principalmente quando a gente está começando ali nos estágios a fazer essas avaliações, que é o sistema locomotor. Você tem que pegar a pata do animal, verificar se ele está com a movimentação correta, se ele tem alguma resposta à dor. Nas patas, o animal, principalmente que tem acesso à rua, e essa é outra pergunta que eu tinha deixado passar. Você tem que saber também se é um animal, se ele costuma passear muito, ele passeia na região que outros animais também vão, ou se ele passeia ali dentro do condomínio dele. Isso tudo vai lhe dando algumas respostas do que é que pode estar acontecendo com ele, tá? Mas falando do exame físico ainda. Exame físico do sistema locomotor, quando você vai avaliar as patas, ele pode ter algum tipo de infecção, ele pode ter ferido alguma unha, pode ter pisado em algum espinho, e isso pode dar algum tipo de resistência, alguma resposta à dor, e tudo isso tem que ser avaliado, tá? Normalmente, a palpação, você terminou de fazer a avaliação normal, você vai palpar todo o animal buscando esse tipo de problema no sistema locomotor ou algum tipo de problema de pele, que pode ser caracterizado por alguma ferida, pode ser algum arranhão que ele tenha, estando infeccionado ou não, você tem que avaliar. Procura também por algum tipo de caroço, algum tipo de nódulo que você possa encontrar ou queda de pelo, tá? Lembrando que você vai procurar os ectoparasitas também. Ácaro e pulga vai ser mais difícil de você achar. Pulga ainda é mais fácil, mas carrapato claramente você consegue achar no animal. E você tem que passar para o tutor caso você ache algum, principalmente durante a consulta. Acontece? Acontece. E aí é algo que você tem que se preocupar, porque são animais que podem trazer doenças específicas, como a erliquiose, a conhecida doença do carrapato, e isso tudo está envolvido ali no momento da consulta. Além disso, chegamos a falar agora dos exames complementares, que é a parte final ali da nossa consulta. Esse é o momento em que você vai pegar todas as suas suspeitas e vai jogar para os exames complementares para eles confirmarem algum tipo de informação que você precisa. Que tipo de informação é essa? Eu quero saber se o animal está realmente anêmico. Você vai pedir um hemograma. Eu quero saber se o animal está com infecção. No hemograma, normalmente, ele acompanha o leucograma. E a contagem dos leucócitos, que são as células brancas, as células imunes do organismo, elas vão te passar um retorno muito bom do que é que está acontecendo dentro do animal de infecção ou algum tipo de resposta imunológica. Além desses exemplos que nós temos, cultura, seja ela bacteriana ou seja de fungos, ideal para você avaliar uma queda de pelo que seja causada por fungo. Os exames de imagem e microscópio. Você pode pedir o exame excelente para você pedir quando você tiver uma suspeita de alguma alteração em algum órgão, um ultrassom. Se for uma fêmea, você vai poder caracterizar ali se ela vai ter uma piometra ou não. Tudo isso é uma avaliação que você pode pedir pedindo um exame complementar. Seja ele um ultrassom, seja ele um raio-x, seja ele exames laboratoriais de modo geral, ou você tira coleta de fezes para mandar para o laboratório também, que é o exame coproparasitológico, é o exame de avaliação de fezes, que ele vai lhe dar um retorno a respeito principalmente de verminoses, ou pedindo uma urinálise, você vai saber ali se ele está com algum tipo de problema renal. Pronto, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo preparatório para vocês que estão aí começando nos estágios ou que estão estudando, esperando esse grande momento. Quero pedir para vocês agora, se esse vídeo fez sentido para vocês e se ajudou bastante,
curte aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com seus outros colegas que ainda estão começando esse estágio, que precisam dessa orientação geral para entender o que é que o veterinário está fazendo ali, tá? Parte de clínica é uma parte excelente, particularmente eu gosto muito. E caso você tenha interesse, tenha mais dúvidas, manda nos comentários aqui embaixo, deixa eu conversar com você, deixa eu entender o que é que vocês têm de dúvida, para a gente ir cada vez mais fazendo esses vídeos direcionados para o que vocês querem, para o que vocês estão precisando, tá bom? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Duquinho também gostou bastante, faça as avaliações dele em casa, quem tem animal em casa pode fazer esse acompanhamento. Para quem não lembra, o Duque é cardiopata, então a parte de auscultação cardíaca eu consigo identificar no estágio quando existe alguma alteração, pela prática que eu tenho em casa. Então isso é bom demais. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui em cima descrito para vocês, que é um vídeo só sobre o Duque, a parte de tratamento dele, como é que a gente identificou. E é isso, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.